Sempre disse que nunca escreveria um livro de memórias. Parecia ser uma tarefa intimidante demais. Porém, estou muito contente por tê-lo escrito. Contente por ter visitado meu passado extraordinário, examinado a minha vida de forma profunda e árdua, e por ter tirado todas essas coisas do peito. Porque às vezes confessar faz um bem danado para a alma. Rob Halford. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o André Santos com mais uma dica de leitura para vocês. O livro que eu vou indicar para vocês hoje é esse aqui, ó. Confesso, a autobiografia de Rob Halford. Rob Halford, o vocalista do Judas Priest. Eu creio que não tem título melhor para uma autobiografia do Rob Halford do que Confesso. Porque, na verdade, o que ele está fazendo aqui é confessando tudo que ele fez na carreira dele. E, geralmente, quando falamos de autobiografia, já temos de antemão a ideia de um texto de autoadmiração ou de exploração mercadológica, de fatos polêmicos do biografado. E esse livro, obviamente, contém um pouco dos dois. Afinal, toda a autobiografia é carregada de um teor narcisista. No entanto, não podemos culpar o velho Halford de esconder o jogo. Ele conta tudo o que o fã queria saber. Sim, muito do que ele diz no livro são explicações detalhadas da sua vida íntima. E não podemos negar que Rob Halford é uma das figuras mais exóticas do show business. E muitas especulações foram feitas a seu respeito, mesmo antes de sair do armário. Halford conta em detalhes sobre seus relacionamentos e sua angústia por ter que esconder sua homossexualidade do público. E não se enganem, há uma boa dose de humor na narrativa do deus do metal. Aliás, ele, não raramente, ele se refere a si próprio pelo apelido que ganhou, inspirado na música Metal Gods, do Judas Priest. Um dos pontos altos do livro é justamente a fluidez da linguagem e o bom e velho humor britânico, que torna a leitura bem fácil e agradável. Eu não posso deixar de acrescentar que, para os leitores mais conservadores, e dentro da cena atual do heavy metal, ainda há uma boa massa de, eu diria, gente bitolada, E para essas pessoas esse livro vai ser um pouco indigerível devido à alta quantidade de relatos insólitos de culto sexual, de cunho sexual. Um bom exemplo disso é quando ele relata que a inspiração para Jawbreaker, clássica música do álbum Defenders of the Faith, que é o meu favorito do Judas Priest, que foi lançado em 84, ele diz que a inspiração para escrever essa música veio de uma prática homossexual grotesca que ele estava imaginando na sua cabeça. Imagina, se ele estava imaginando e nunca praticou isso, imagina o que tinha de louco nessa imaginação dele, Imagina fazendo uma música que se chama Quebra-Queixo. Fica aí para vocês remoerem essa visão. A versão em português da editora Belas Letras é muito bem feita, apesar de ter encontrado algumas incongruências na tradução, mas isso não prejudica a mensagem do livro, ou seja, é bem feito e tal. Essa versão que eu tenho aqui, a de capa dura, muito bem feita, veio com adesivo, veio com umas coisas bem interessantes, tem fotos, muito louco, esse é um livro bem feito. Traz fotos e as frases do Rob Halford e as várias fases que ele passou, desde quando ele começou a cantar com o Judas Priest, porque ele não foi o primeiro vocalista do Judas, ele entrou depois, que a banda já existia. Então ele começa lá desde criança, passando por adolescência, a entrada no Judas, até o estrelato total, quando ele já era uma figura renomada, mesmo dentro dos artistas pop, Ele já chegou a fazer show com Lady Gaga e tal, O livro traz 21 capítulos, estabelecendo como linha do tempo as gravações de cada um dos álbuns do Judas,
Assim como os álbuns do Fight, né, que é a banda que ele montou depois que ele saiu do Judas, e os 3 álbuns da carreira solo, são chamadas de Halford, que aliás é muito bom, eu tenho os 3. E também ele fala daquela fase meio louca que ele gravou um álbum diferentão que ele chamou de Voyeurs, um projeto experimental, né, de metal industrial que ele chamou de Two, que só tem esse disco e não lançou mais nada, graças a Deus, porque é muito ruim. Foi justamente nessa época que ele assume, né, a homossexualidade e causa um furor, né, total dentro da cena metal. Apesar de muitos já saberem, né, ou terem lá uma certa desconfiança, isso ainda causou bastante indignação entre os fãs. Eu não posso deixar de lembrar daquela vez que o Halford veio tocar no Rock in Rio em 2001, com o seu projeto solo, né, o Halford. Quando veio o Iron Maiden, ele tocou um pouco antes do Iron Maiden. E o apresentador da Globo, naquela época, que estava fazendo as apresentações dos shows, né, na televisão, era o Márcio Garcia. Cara, ele estava apresentando, né, o festival para a TV e ele fez um mistério danado, né, no intervalo, dizendo que em seguida ele iria revelar algo inédito que iria deixar os fãs do Halford sem chão. Então imagine para vocês que foi preciso que o Supla, exatamente o Supla, que era o convidado, né, naquela pauta ali, o Supla, né, que acabou com a alegria do Márcio Garcia quando ele disse lá ao vivo, né, que, cara, a afirmação de que ele é gay, é isso que você quer dizer? Cara, ele já fez isso faz 3 anos que ele assumiu a homossexualidade. Isso foi no programa da MTV, hoje todo mundo já sabe. E eu nunca esqueço do momento em que o Márcio Garcia ficou sem chão. Sério, todo mundo já sabe. Muito legal. Quem lembra disso, comenta aí embaixo. O Halford, ele conta a sua versão de quando saiu do Judas Priest e relatou que jamais ouviu os 2 álbuns lançados sem ele nos vocais, né, que foi lançado com o Tim Ripper, né. O relato de Halford parece convincente, né, ao contar como uma das causas as intrigas internas na banda, principalmente entre a dupla de guitarristas. O Halford falou que naquela época, quando ele saiu da banda, os 2 guitarristas já não estavam se dando bem, estavam brigando. E a gente tem que notar que o K.K. Downey e o Glenn Tipton era, até hoje, né, considerado uma das duplas de guitarristas mais icônicas do heavy metal, né, mais influenciadoras, né, influentes. Cara, as palavras estão sumindo hoje, legal, hein? Uma das duplas mais influentes, né, da história do metal. E eles eram 2 figuras que estavam sempre em conflito. Isso talvez explicaria o porquê, né, o Judas Priest não ter chamado o K.K. Downey, que havia deixado o Judas Priest anos antes, para voltar para a banda no lugar do Glenn Tipton, quando ele foi diagnosticado com Parkinson, né? Em 2018, o Glenn Tipton foi diagnosticado com Parkinson. E o Halford relata de forma bem gentil, assim, as primeiras manifestações de que algo estava errado com o velho Glenn, né? Ele não conseguia mais fazer algumas coisas na guitarra. Ele falou: tem alguma coisa errada contigo, meu cara. E ele pôde até fazer um paralelo com o pai, né, que padecia da mesma doença. Segundo Halford, a decisão de ser substituído deveria vir do próprio Glenn, o que acabou acontecendo depois de uma conversa entre os 2. O produtor do álbum Firepower, que é o guitarrista Andy Sneap, o Andy Sneap era fanático pelo Judas Priest, né? E literalmente ganhou uma vaga na banda depois que o Glenn decidiu sair. Então, a narrativa do livro, ela finda com os acontecimentos após a turnê do disco Firepower, né, em 2019. E ele faz uma breve reflexão também sobre a pandemia do Covid-19 que já assolava o mundo. Então a gente pode ver que esse livro é bem recente, ou seja, ele fala desde o início, né, lá do primeiro álbum, Rock'n'Rolla, que ele fala que foi um disco bem
aquém do que eles esperavam, né? Mas, pô, era o primeiro disco, né? A partir do segundo disco eles já emplacaram ali e tal, e ele vai falando de disco por disco até a chegada do Firepower, que é um descasso, né? E agora eles estão aí já prontos para lançar o próximo, né? E sair do turnê novamente. Então, galera, recomendo bastante, né? Porque nesta obra o Rob Halford realmente confessa tudo. Tudo que sentia a respeito de sua incumbência de empunhar, né, o estandarte de uma cena extremamente machista e homofóbica, sendo ele próprio homossexual. Ele confessa tudo que escondeu do seu pai, né? Aliás, ele lançou esse livro só depois que o pai dele morreu. Tudo que sentia pela banda, da qual foi o frontman por praticamente 50 anos, né? Ele confessa como entrou para o Judas Priest em 73, ele confessou tudo sobre seus vícios, suas relações arriscadamente promíscuas, né? Em uma época que perdeu vários ídolos, né, para a epidemia de AIDS, por exemplo, Fred Mercury e muitos outros, né? E ele tinha uma vida promíscua nessa época, ele teve muita sorte de não ter, digamos, tido o mesmo destino desses roqueiros, né, que foram ceifados, né, pela doença. No final o que temos é um relato poderoso, pessoal, de alguém que ajudou, né, a construir a história do heavy metal como conhecemos hoje. Então vamos lá, galera, Confesso, a autobiografia do Rob Halford, tradução do Paulo Alves, editora Belas Letras, lançado em 2021. O livro conta com 423 páginas, que você pode ler em um dia direto, porque ele é muito bom, ok? Hasta la vista!